Boa noite, galera do Planeta Caminhão. Estamos entrando ao vivo aqui. Hoje, conexão que subir, tomamos uns perrenguinhos, mas eu acho que tá tudo em ordem agora, tudo certinho. Tô vendo aí que a galera tá acessando, tá entrando, tá bacana. Só mais um minutinho, mais uns cliquezinhos aqui para estabilizar todas as conexões e colocarmos os nossos convidados aqui com a gente. Vamos botar o primeiro convidado, vamos liberar o áudio dele aqui. Apareceu ele aí, pronto. Apareceu todo mundo de uma vez direto hoje. Aí, apertei o botão demais, muito rápido, Dantas. Primeira pergunta, é Anderson ou Anderson Dantas? Como que quer ser conhecido? O pessoal chama mais de Dantas mesmo, então pode ser Dantas, simplesmente Dantas. Então tá bom, só pra gente ir que é live, aquela coisa descontraída, aquela coisa com sossegada, tal. Então, vamos chamar de Dantas, boa noite, brigadão por estar aqui com a gente, presente no Planeta Caminhão, dando o áudio pelo jeito que você tá tudo certinho, você tá me ouvindo bem, tô ouvindo bem você bem por aqui. Sérgio, boa noite, senhor Sérgio Ascanian. Boa noite, Daniel. Boa noite, Dantas. Que bacana recebê-lo aí em nossa casa, com a nossa audiência. O Dantas que é muito conhecido aí nos grupos de apaixonados por caminhões, de entusiastas, de frotistas. É realmente um grande conhecedor de caminhão, né? A gente tem uma admiração muito grande aí. O Dantas é o cara que você fala, tipo, Dantas, qual que é o diâmetro do pistão do Cummins C 8.3 quando usava bomba em linha? Ele sabe, né? 114. 114 milímetros. Aí é sacanagem. Cara, para nós, Dantas, é uma honra recebê-lo, né? Realmente um grande conhecedor de caminhões. É um privilégio para nós tê-lo aí conosco e um privilégio, tenho certeza, para todo mundo que está seguindo. A galera está começando a chegar. Nós vamos ter um papo interessante. O Dantas, que é diretor hoje da Eco Training, né? Uma empresa focada em treinamento, certo, Dantas? Conta um pouquinho mais, primeiramente, enquanto a galera está chegando, o que é a Eco Training? Qual que é os principais produtos da empresa? Em primeiro lugar, Sérgio, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, em primeiro lugar. E agradecer ao Planeta Caminhão, a você, Sérgio, a vocês, todos que estão nos ouvindo aí. E para nós da EcoTrain é uma grande honra participar aqui da live com vocês, tá? E quais são os produtos que nós temos hoje? O principal deles está voltado à condução econômica, multimarcas, ok? Por quê? Porque cada caminhão deve ser operado com a sua peculiaridade, no qual a marca, ela vai falar para você assim, olha, opera um caminhão de determinada forma, opera um outro, né, de uma forma diferenciada, porque assim, cada marca tem as suas particularidades operacionais. Você tem o seu trem de força, você tem curvas de torque e potência diferentes, dependendo aí do tamanho do motor. Você tem transmissões diferentes, né? Você tem, por exemplo, um caminhão leve, uma configuração ali com 6 velocidades. Aí você pode ter aí num caminhão extra pesado 16 velocidades. A gama de rotações ali dos motores maiores, eles trabalham com as rotações mais baixas, né? Então você encontra ali nos motores maiores potência e torque geralmente em rotações mais baixas se comparados aos motores menores. Então por isso que é de extrema importância o operador conhecer o trem de força do seu caminhão para que ele possa extrair o melhor. Eu já vou falar assim, é o tipo de assunto que a galera vai gostar de ouvir, né? Já vi que essa live vai ter muita coisa interessante. Eu vou até pedir licença, Dantas, para poder rodar um vídeo antes da gente começar a conversa, uma mensagem importante para a galera. Pode ser, Daniel? Claro. Pode. Vamos subir aqui o vídeo direitinho. Espera aí, só um minutinho. Não esquecer do áudio dele, que é muito importante. Sempre. Estamos vivendo momentos difíceis. Você, caminhoneiro, tem a missão de não deixar que nada falte ao povo brasileiro. Missão que você aceitou de peito aberto, com muita determinação. Estivemos sempre ao seu lado e, nesse momento, estamos ainda mais comprometidos em cuidar para que você volte para a sua família com saúde e segurança.
preparamos uma ação especial nos postos Ipiranga, Rodorrede, das principais rodovias do estado de São Paulo, para cuidar de você, caminhoneiro, que trafega os 4 cantos do nosso Brasil. De 6 de maio a 6 de junho, você poderá fazer um check-up de saúde, se vacinar contra a gripe e ainda receber um kit de higiene e orientações sobre como se prevenir da Covid-19 e higienizar a cabine do seu caminhão. E você ainda pode trocar 1.500 km de vantagens por uma refeição até 30 de junho, nos postos de rodovia participantes. Você não está sozinho. O nosso carinho e agradecimento de cada brasileiro seguem de carona com você. Confira os postos participantes em www.portal.ipiranga. A gente cuida da sua saúde para você continuar na estrada. E cuida aí. Se precisar, pergunta lá. Cara. Muito bem, pessoal. Mais uma vez a mensagem da Ipiranga, que está apoiando a galera que está na estrada, que está também apoiando o Planeta Caminhão nesse momento, que é um momento que está difícil para todo mundo, né? E é muito bacana que a Ipiranga assumiu aí esse projeto de ir para as estradas. Na verdade, amanhã vai estar no Alto Posto Gramadão, em Meridiano, e depois de amanhã no Alto Posto Alexandria, que fica em Cândido Mota. O que é legal, cara? Você tem que dar uma passada lá, porque faz o check-up, você recebe a vacina, a HU1 tem que tomar, né? Você fala para que serve. A gente já conversou isso numa live com a Mercedes, com o médico da Mercedes. Tem que tomar, tem que estar protegido contra a gripe, um kit básico de higiene e também uma cartilha. Então, dá uma passada lá e não esqueça que a cada 1.500 quilômetros de vantagens você troca por uma refeição. Bacana, legal que o pessoal está dando essa força. E eu já gostaria aqui de voltar, antes da gente entrar, dando um alô para o pessoal. Pode ser, chefe? Pode ser, Daniel? Pode. Eu tô vendo que os comentários, olha lá, a timeline tá bombando lá de comentários, Sérgio. Hoje vai dar trabalho que tem o Facebook e no YouTube, cara. Pelo amor de Deus, quando traz uma presença ilustre, realmente é outra coisa, né? Giovanni Darouti mandando boa noite. Boa noite, Giovanni. Grande Gustavo Gigi. Barbosa. Um abraço. Gustavo Barbosa, José Carlos Augusto Souza mandando boa noite. Priscila Rodrigues mandando também um boa noite. Genesi Almeida, Romão Alves de Recife, Pernambuco, que legal, bacana por estar com a gente também. O Gibson Apcouto mandando boa noite. Fala, Gibson. Leão Mudanças, alô, galera do trecho. Paulo Henrique Ledenco mandando um boa noite. Rosângela Souza Ferreira, boa noite. Deus abençoe sua vida sempre com alegria. Amém, Rosângela. Josiane Rodrigues mandando um boa noite. E o Giovanni já mandando aqui direto. Giovanni Darouti mandando. Esse entende, a gente sabe, Giovanni. E aí o Adriano Trivoli Lopes está aqui mandando, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mandando depoimento, que essa live é de extrema importância, pois em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, somos carentes de informações e atualizações na área de mecânica. Que bacana, Adriano. Obrigado por estar junto. Paulo Henrique Lebedenco também manda Enciclopédia do Diesel, é ele. Anderson Dantas. Jorge Costa mandando um boa noite. Aí o Giovanni Darouti mandando Florianópolis. Professor, uma pessoa incrível. Trucks Cars mandando boa noite, amigos. Boa noite, vamos aprender. Juriti, Pará. Que legal, Edinaldo Gimenez. Pô, bacana, que bom que você está com a gente. Realmente vai ser uma conversa interessante. Pulando aqui para o Face, a gente dá um alô para a galera que está aqui. O Samuel Moreira, o Samuca tá junto. Grande Samuel que esteve com a gente. Que legal que você tá junto, hein, Samuel? Tá aí de olho. O Léo Brás também tá junto com a gente aí de olho. Que bacana. Todo mundo aí. Samuel Moreira falando, expectativa grande aqui. E aí, um minuto. Giba Gardesani Filho tá com a gente. Giba, que é da Autocan TV, que também está fazendo coberturas brilhantes na plataforma dele. Vale a pena conferir o YouTube. São matérias muito interessantes. Eu não perco uma. Seguindo aqui os comentários do pessoal, o Cristiano Mecânico Diesel, de Belo Horizonte. Bacana, valeu por estar com a gente. O Samuel Moreira já mandou aqui um grande Bono. Seria esse seu apelido, Dantas? Bono?
O pessoal já começa a revelar aqui. Isso é bastidor de grupo, hein? Passa perto. Eu tenho um apelido familiar que passa perto de Bono. Posso falar? Pode, claro. Ah, Jesus. É só trocar o N pelo K. Fica Boco? Boco? Pertinho, legal. Acertou. Wilker Gago mandando boa noite. Daniel Alemão, obrigado por estar junto também, irmão. Pessoal aqui falando, olha, Léo Braz, uma paciência para ensinar, ajudou muito com as minhas dúvidas na escolha do modelo de caminhão. Realmente bastante elogiando o Wilker, que é o QRA Gaguinho da Bahia, tá junto com a gente. Valeu, irmão. Fabiana Kurtz, boa noite, galera. Jaca, Renato da cidade de Guabiruba, de Santa Catarina. Wesley Fernandes, da Elite do ABC, tá com a gente também. Fala, Cuecão, tudo bem? A geladeira. Tá com a geladeira. A geladeira dele. Começa a geladeira. Que bacana, Wesley. Valeu, irmão, por estar junto. Fernando Medeiros mandando boa noite, Sérgio. Boa noite, Pedro Caminhão. Boa noite, Fernando Medeiros. Vamos lá. Francisco Juliano comentando. Léo Akira Kawab, grande irmão, tá junto também. Júnior Chapado tá nos dando a honra da presença hoje também. Que legal, Júnior. Realmente, o pessoal tá vindo em peso aí para escutar, né? Uma pegada mais de conhecimento. O Daniel Marques Valim também tá junto, entrou com a gente aqui. O Disque Pontes, olha lá. Disque Pontes, que é o cara, né? O grande historiador. Tô esperando a resposta dele para o convite de participar aqui. Tô esperando, viu, Disque? Você tá aí? Olha lá, apareceu até a fotinho. E aí? Vamos depois mandar um WhatsApp para a gente desenrolar isso aí? Vamos desenrolar para amanhã? O que você acha? Vamos falar depois no inbox. Tá mandando aqui, grande mestre Dantas, estou na escuta. E o Francisco Juliano, olha o mestre aí. E aquela hora que estava pedindo umas dicas agora mesmo, abre o Face e veja essa live, olha que legal. Fernando JS de Tatuí tá junto com a gente também. Eustáquio Ciroli, pô, que bacana, muito honrados pela sua presença na nossa live. Jorge Costa também, junto com a gente. E os comentários aqui, eu vou pular para outro assunto, porque essa é a hora que eu me perco, porque eu sou um cara da época da bomba injetora, eu sou o tempo que motor a diesel estrangulava no afogador. Então vem esse negócio aqui de digital e eu me atrapalho e já perdi aqui com os comentários. Durante a live eu acho de novo. Então eu acho que é legal a gente falar, né, essa questão do ecotraining, né? Posso fazer uma pergunta para ele, Sérgio? Pode. Curiosidade. Dantas, treinamento faz a diferença, cara. Porque assim, todo mundo fala, cara, sou nego velho. Tô na pista, no asfalto aí, tô há 15 anos. Vou treinar pra quê, Dantas? Cara, vou perder meu tempo treinando? Conta pra gente, treinamento faz a diferença? Faz a diferença, sim. Inclusive, no último treinamento que eu fiz numa empresa, que eu não, por questões éticas não vou citar o nome, o veículo em questão era um Scania R440, atrelado a uma carreta Vanderlei de 3 eixos, R440, 6x2, tá? A transmissão era uma GRS 905, o eixo traseiro R885, a relação, se não me engano, era 307. Então, você tinha uma transmissão Direct Drive com o eixo traseiro com a relação mais longa disponibilizada pela Scania. Vamos aos números, que é o que importa para o empresário. Tá? Então, ele fazia uma média de 1,9, rodava 400 km por dia, um trajeto curto, porém, ele tinha 30% do seu trajeto extremamente pesado, muitas lombadas, muita subida, e a carga, ele sempre andava com o peso total ali de balança. Então, o caminhão voltava carregado, né, para São Paulo, e ia até Campinas, uma região ali próxima ali para dentro, e voltava, ele vinha vazio e voltava carregado, uma média de 1,9. Nós conseguimos aumentar, né, melhorar para 2,2. Teve casos aí que chegou a 2,3, mas eu prefiro ficar na média geral de 2,2 ali. Então, o que você teve de ganho em dinheiro com isso daí? Vamos lá. No mês, ele estava gastando de diesel ali 19.700, mais ou menos, tá? Fazendo 2,2, rodando 400 km por dia ali, isso, no mês ele gastava 17 mil já com o treinamento. Então ele economizou ali uma média de R$ 2.688 por mês de diesel. A gente está falando de um caminhão. Se você tem aí, num ano, por exemplo,
né, economizando isso por mês, você vai ter uma economia geral aí de R$ 32.265. Se você tem uma frota aí de 10 caminhões com essa economia, isso vai te custar aí, aliás, vai entrar no seu bolso no fim do ano 322 mil, tá certo? E se você tem 100 caminhões, você vai ter aí de economia só de diesel R$ 3.200.000. Então você teria ali quase que 3 conjuntos novos, né? Sim. Isso, além além disso, também tem Só para não perder o gancho, certo? Desculpa, assim. E Dantas, eu estou vendo que você está falando assim, aí, treinamento e pensa só na ponta motorista. Você também faz treinamento para ponta compras, que nem assim, você falou um caminhão que você, é a enciclopédia dos números, eu já vi, né, que é você fala assim, a relação do câmbio por não sei o que lá, você une tudo isso, por exemplo, você une tudo essa fórmula que você tem, e você é o caminhão, é esse o caminhão. Como é que também para esse meio, diga assim, é o cara da montadora e não é o motorista, é o cara que compra. Como que funciona isso, assim? Porque eu tenho que comprar o caminhão certo, né? Sim, com certeza. Você tem que comprar o caminhão certo para a sua aplicação, para que você não tenha um veículo que possa sobrar demais e um veículo que possa faltar. Então, às vezes muitas pessoas pensam assim, vou comprar um veículo polivalente. Será que às vezes é necessário? Será que vale a pena você ter um veículo polivalente na sua frota? Eu vou comprar um veículo com sobra. Por que essa sobra se você não precisa dela? Eu vou comprar esse aqui, que esse aqui dá conta do recado. Mas às vezes o recado não é tão fácil assim. Então, às vezes a pessoa compra um veículo, né, uma potência, uma configuração aquém de toda a sua operação, daquilo que ela vem necessitar no dia a dia. Então, a customização, assim, a compra do veículo correto, ela é de extrema importância para uma frota, para um gestor de frota, para uma empresa, para que ela possa ter maior rentabilidade. Entendi. E assim... Agora, Anderson, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ainda relacionada à primeira parte. Você fez um cálculo direto de redução de consumo de combustível, né, numa operação anual, falando aí sobre uma frota de X caminhões. Mas, na verdade, existe também aí, né, Anderson, as reduções de custos indiretas ao combustível, que uma vez que você dirige economicamente, você consegue também poupar todo o conjunto mecânico, seja trem de força, suspensão, né? Essa questão de você evoluir o seu conhecimento de operação da máquina, acaba gerando também muita redução de custo na outra ponta, né? Nessa ponta da manutenção. Conta um pouquinho mais para isso. Dá para ter uma ideia disso aí? Com certeza, viu, Sérgio? Com certeza. Quando você reduz o consumo de combustível, você reduz a reboque, né? Ou seja, vem toda uma redução de custos, né, da própria manutenção do veículo. Você tem menos quebras por falhas operacionais, você vai ter maior durabilidade dos pneus. Por quê? Porque quando você dirige de forma gradual, quando você acelera de forma gradual, todo aquele torque disponível, né, que hoje os motores de 12, 13 litros, eles demandam de muito torque em baixa rotação. Então, todo aquele torque vai ser jogado até as rodas de forma gradual. Então, quando você acelera, né, de forma abrupta, você está jogando aquele torque de uma vez lá para trás, lá. E dependendo da composição que você está tracionando, sempre haverá um leve patinamento ali, fazendo com que os pneus tenham um desgaste prematuro. Então, acelerar de forma gradual também faz com que os pneus tenham uma vida útil aí, assim, ela vai aumentar consideravelmente a vida útil dos pneus também. Não só consumo de combustível. Aí você também economiza freios, ao utilizar o freio motor da forma correta, você vai operar com mais segurança, porque na base, né, assim, o tripé, no tripé da condução econômica, nós temos ali a base que é a direção defensiva. E a direção defensiva, ela se divide basicamente em duas partes, né? Nós temos a direção corretiva, que é aquilo que a gente não quer que aconteça, porque quando o motorista cai numa condição dessa, ele tem que ter muita habilidade para se safar dela. Então, a gente sempre trabalha o lado preventivo da direção defensiva. Então, como o pilar da condução econômica é a direção defensiva do lado preventivo, além de toda a economia, você torna a sua operação também mais segura. Legal. Agora, o Anderson, uma dúvida aqui, né?
treinamento fazia muita diferença, faz muita diferença quando você pegava, por exemplo, como a gente mesmo conversou outro dia, né? Aqueles caminhões com 7608LL, caixa RT, né? Aquela coisa saudade. né? Você vê que é muito bacana, também tem um carinho muito grande por caixa RT, mas assim, nessa época fazia muita diferença, enfim, as correções do operador, né, para entender o equipamento. Aí, com o passar do tempo, veio o caminhão eletrônico, e agora nós temos caminhões conectados, caminhões que jogam dados, despejam dados para as montadoras, para voltar isso ou para o motorista, para o proprietário ou para o gerente de frota, já dizendo, olha, você tem que tomar cuidado com a tua marcha lenta, você está deixando muito tempo sua marcha lenta, você está fazendo freada brusca. Então, esses dados, eles enxergam tudo agora, né? Agora, com respeito ao treinamento, né? Tipo, hoje, um motorista de carreta que vai pegar um caminhão conectado, ele ainda precisa de treinamento ou o caminhão puxa a orelha dele o tempo todo? Como é que funciona isso aí? Olha, Sérgio, os caminhões hoje, eles estão cada vez mais modernos, então você tem hoje transmissões automatizadas que já estão em níveis de desenvolvimento aí muito elevados, então ela tem uma comunicação com o motor fantástica, né? Todas elas, a grande maioria. E o motorista precisa sim saber quais são os recursos que aquela ferramenta proporciona a ele, com certeza. Você pega, por exemplo, uma transmissão iShift que já está em sua 6ª geração, você tem vários pacotes aí de software quando você vai comprar o seu caminhão Volvo, você tem o TPCom, TPHD, né? Então você tem todas as suas aplicações. Se você tem uma aplicação rodoviária, você vai na Volvo e fala, olha, eu quero uma iShift TPHD, que eu vou puxar carga indivisível. Ah, eu quero uma iShift com 13 velocidades, né? Que agora nós temos no mercado uma iShift Overdrive com 13 velocidades, onde a primeira marcha é 17,84 para 1, uma coisa assim. E nós temos uma iShift, aquela iShift Crawler, né? Que a primeira trator reduzida dela é 32,04 para 1. Gente, é muito reduzido demais, né? Então, a pessoa, quando ela vai comprar um caminhão, ela tem que ter todas essas informações. E aí você tem a iShift, por exemplo, nessa 6ª geração, as trocas de marcha são feitas em 0,5 segundos. Se comparado às gerações anteriores aí, que era 1 segundo e pouquinho. Então, você vê como as transmissões evoluíram. E lembrando, a iShift, a PowerShift e a ZF, a S-Tronic, elas não têm anéis sincronizadores. Todo esse tempo, né, é feito entre a conversa do módulo da caixa com o módulo do motor. Simplesmente fantástico. E as trocas são muito rápidas. A OptiCruise ainda tem anéis sincronizadores, mas a nova geração da OptiCruise também, Sérgio, ela teve grandes melhorias no seu desenvolvimento. Ela tem um sistema chamado LSB, que é o Lay Shaft Brake, que é um sistema que ele freia o eixo intermediário. A PowerShift já tinha da Mercedes, só para título de curiosidade, mas isso deixou as trocas da OptiCruise bem mais rápidas também, uma coisa, acho que em torno de 0,4 segundos você consegue uma troca de marcha da OptiCruise. Isso faz com que você tenha uma maior quantidade, um aproveitamento maior da quantidade de movimento do caminhão. Ou seja, por exemplo, você parou numa subida leve, você vai ter que arrancar com o caminhão subindo, né? Tá? Então, o tempo que você está trocando de marcha, o caminhão, o sistema ele acionou a embreagem. É um momento que você perde, você deixa de tracionar. Então, quanto mais rápido for a troca, menor é esse tempo do caminhão distracionando, subindo em troca de marcha. Então, quanto mais eficiente for essa troca, melhor o seu consumo de combustível. Agora, é legal falar das transmissões. Diga aí, Daniel. Não, assim, você fez até uma analogia, Sérgio, do cara que é voltamos àquela pessoa antiga, eu tô brincando que fala que não tem tempo para treinar, não precisa treinar. Dantas, assim, por experiência, quanto tempo eu levo para ser doutrinado, Dantas? Assim, eu vou treinar, assim, você diz assim, cara, numa semana não faz, ó, precisa de 15 dias, 1 mês, 2 meses. Você conhece o bicho gente, como ele é. Quanto tempo leva para treinar, assim, para estar apto? Dizer assim, cara, comprei um caminhão, nossa, quando eu comprei faz aquela média que eu não consigo fazer, vamos treinar, vamos fazer, vamos puxar a orelha. Quanto tempo eu levo para chegar neste nível?
Pois bem, é um tanto complexo, porque assim, cada um tem o seu nível de, como é que eu vou falar, de conhecimento, o seu nível de absorção da informação, não é verdade? Então, em primeiro lugar, a gente tem que tentar falar o quê? Falar a linguagem do caminhoneiro, mostrar para ele que a gente está ali não é para ensinar ele a dirigir, muito pelo contrário. A gente está ali para aprender com ele também, porque por mais que a gente sabe de alguma coisa, a gente está sempre aprendendo. Né? Eu já aprendi muitas coisas com os meus alunos e a gente está sempre nesse processo de eterno aprendizado. Costumo dizer que o instrutor é o eterno aluno. Tá? E aí a gente vai lidar com vários tipos de pessoas, pessoas que são mais abertas, outros são mais calados, alguns eles aceitam aquilo que você fala logo de pronto, outros já são mais durões ali e tal, mas no fim no fim da conversa a gente consegue sempre instruí-los, mostrar para eles que a forma de operar, né, ela pode ser melhorada, ele tem a capacidade de extrair o melhor do seu caminhão, tá certo? E sempre falando a linguagem deles, porque eu também sou um carreteiro, eu trabalhei muito tempo com carreta, enfim. E eu acho que a gente tem que falar a linguagem do motorista, né? E como o Sérgio falou, de todas essas tecnologias, o motorista ele tem que conhecer tudo aquilo que o caminhão pode proporcionar para ele, para que ele possa extrair cada vez mais de tudo isso que a maravilha tecnológica pode proporcionar. E é isso mesmo que assim, a próxima pergunta era bem essa até, assim, eu vou atropelando o Sérgio, né? Que eu sou curioso, eu vou indo. Tudo que a montadora promete, faz, cara, eu consigo fazer, é que nem assim, você fala para mim assim, a iShift, as novas caras, cara, é um sonho, é que nem o novo Mercedes, é um sonho, ir daqui para o Mato Grosso, sem botar o pé no freio, cara, é um sonho isso, é verdade tudo isso, no treinamento eu chego nesse nível, eu posso comprar e aí eu vou chegar nesse nível? Sim, independentemente da marca, né, nós temos hoje caminhões aí que a tecnologia que tem lá fora, hoje temos aqui no Brasil, o New Actros com as suas mirror cams também, né, que ficaram no lugar dos espelhos retrovisores. Acho que no começo vai ter alguma resistência, mas são fantásticas, eu já tive a oportunidade de conhecer, fantástica mesmo. E você tem tecnologias como o ACC, o Adaptive Cruise Control, mantém a distância, frenagem e tal. Você tem o AEBS, que é o freio eletrônico de emergência também, sistema aí, se tratando de novo Actros e tal. Então, todos esses sistemas eletrônicos, né, de segurança ativa, lembrando, pessoal, que segurança ativa são todos os itens e parafernália eletrônicas que visam evitar um acidente, né? Segurança passiva é cinto de segurança, é o airbag. Depois que o acidente aconteceu, aquilo que te protege é segurança passiva. Agora, em termos de segurança ativa, é de extrema importância que o motorista conheça e saiba usufruir isso da melhor forma. E saber que toda a tecnologia está em prol da sua segurança e da economia. E a resposta é sim. Né? Tudo que as montadoras prometem, desde que bem aplicadas, isso existe e dá resultado. Legal, Dantas. Parei, Olha Sérgio, só. eu prometo, Sérgio, parei. Daniel, Senão eu vou embora. Vamos falar um pouquinho mais da parte prática desse negócio todo aí. A gente falou, eu achei muito legal essa história de lembrar do Lay Shaft lá da transmissão do OptiCruise, que nasceu no XT, né, nos pesados, e depois veio agora para a nova geração, que é justamente essa questão de equalizar as velocidades, né, aquela coisa de você ter as engrenagens girando e dar uma freada para a troca ser muito rápida, né? Mas a gente fala isso muito de tecnologia, mas assim, hoje você fala, você tem montadoras que tem esse sistema de piloto automático preditivo, né? Alguns aprendem, alguns já nascem aprendido, né? Na rota para saber quando está no piloto, a marcha, tudo. Mas assim, muita tecnologia, muita coisa acontecendo, mas na prática, transmissão automatizada barra transmissão automática em alguns poucos casos. Como é que é a vida do operador? Bota o D, esquece da vida? Ou ainda tem intervenção do cara? Ainda tem que ter aquela coisa da percepção? Como é que é o cara tocar uma subida com toda essa tecnologia? O quanto que ele tem que interferir nisso aí? Fala um pouco mais sobre isso, cara. Pois é. Alguns caminhões que já têm um sistema de Active Prediction, né? Você
eles fazem isso para que o operador interfira o mínimo na transmissão. Tá? Então, o que as montadoras querem é que, cada vez mais, toda essa inteligência faça pelo motorista tudo o que ele deveria fazer em termos de operação. Só que nós temos um probleminha, né? A transmissão ela é inteligente, ela faz as trocas, as rotações mais adequadas de acordo com o software ali, da comunicação do software, se é um software voltado para off-road, se é um software voltado para a condição rodoviária. Então ela vai otimizar, vai buscar o melhor momento, a melhor troca. Ela vai pular uma, vai pular duas, vai pular três? Depende. Isso são as condições operacionais que vai determinar a forma com qual a transmissão automatizada fará essa troca inteligente. Porém, nada ainda, né, vai substituir aquela percepção, sabe, Sérgio, que só o motorista tem. Aquela percepção, aquela previsibilidade. Então, você tem uma previsibilidade topográfica, preparar o caminhão para uma subida. Você tem a previsibilidade de sinuosidade viária. O que é isso? Você preparar o caminhão para as curvas, por exemplo. Né? Tem gente que deixa para frear dentro de uma curva, às vezes você está com uma composição grande, uma carga mal distribuída, e isso vai incidir diversas forças físicas naquele momento, podendo acarretar até um tombamento do caminhão. Você fala, poxa, mas eu não estava tão correndo assim, mas a forma com que você faz a curva, a velocidade, às vezes a distribuição da carga, centro de gravidade, a forma de quinar o volante, quanto maior a velocidade, mais suaves devem ser os movimentos ao volante. Então, tudo isso, né? A gente está falando também de segurança, né? Economia e segurança. A previsão, a previsibilidade de sinuosidade viária, por exemplo, no momento de você fazer um retorno, tá certo? Se você já está naquele trecho há muito tempo, você vai fazer um retorno ali e tal, aí você fala, puxa, eu pisei no freio nesse ponto, acho que eu vou tirar o pé do acelerador lá atrás, aplicar os freios auxiliares que você tem naquele momento no seu caminhão, né? Freios auxiliares, pessoal, diga-se de passagem aqui, por exemplo, freio motor, nós temos o freio motor convencional, sistema de borboleta, né? Nós temos o freio motor de descompressão, é o top brake, no caso tem uma válvula para fazer esse efeito. A Volvo chama de VEB, Volvo Engine Brake, a Iveco chama de ITB e por aí vai. Então no Brasil nós temos algumas marcas que têm também um freio de descompressão, né? E você aplica isso, tem também algumas com retarder, né, pessoal? O pessoal já ouviu falar do retarder aí, que atua na transmissão, tem uma grande potência de frenagem também. Então você vai atuando seus freios auxiliares para segurar o seu veículo antes, para que você lá na frente evite utilizar, por exemplo, os freios de serviço. Então no treinamento do SESC-Senat, quando era instrutor prático da carreta lá, eu fazia esse exercício com os alunos. Obviamente que a gente faz uma parametrização da rota, você já sabe o ponto certo onde você já pode tirar o pé do acelerador, né? Então isso é uma melhora diária. O próprio motorista ele pode melhorar a cada dia. Por isso que eu falo, quando a gente vai dar uma instrução, um determinado. Peraí. Opa, voltou. Tinha dado uma travadinha, Dantas. Voltou. Estava aqui já, porque um olhou para o outro e disse assim, opa! Live, Dantas, fica tranquilo. A gente estava na parametrização, você falou estrada, curva, parou nesse ponto. Você está me ouvindo bem, Dantas? Eu estou ouvindo. Tranquilo, então. Mas assim, a pergunta é, o cara engata no drive uma automatizada ou ele tem que intervir em algum momento? Olha, Sérgio, o que as montadoras querem, né? Elas querem sempre que a transmissão faça por si só toda aquela operação. Então, as transmissões hoje, elas são muito inteligentes. Então, você pega uma OptiCruise hoje, que tem aqueles modos de condução, o modo AE, o A, o AP, você deixa no AE, acelera, e dependendo da sinuosidade viária, ok, a transmissão vai fazer tudo por você sozinho, né? Agora, existem, sim, algumas situações onde o motorista deve interagir, tá? Então, algumas subidas, onde as trocas de marcha devem ser feitas com antecipação, para você se antecipar a uma determinada situação, né? Você preparar o veículo para um retorno, onde você tem que, às vezes, reduzir manualmente, às vezes, né? Às vezes não precisa. Às vezes, só o fato de você puxar
Lembrando que se você tiver um caminhão que você tem um retarder, todos os estágios devem ser puxados de forma gradual, tá? Então você tem que ficar, por exemplo, de 1 a 2 segundos, vamos falar de 2 a quase 3 segundos no primeiro estágio, para depois você puxar o outro estágio. Não pode chegar e de uma vez. Okay? Então você tem que ter um período de graduação ali, onde você tem que puxar os estágios do retarder. Então, assim, essa interação, Sérgio, em muitas situações, ela vai ser necessária sim. E aí é que recai o quê? A experiência, né? A vivência, a perícia do motorista. A perícia é a soma da habilidade com a experiência, ela só vem com o tempo, né? Então, mesmo tendo a transmissão automatizada, mesmo tendo todos esses recursos de segurança, o operador ainda vai fazer muita diferença por muito tempo. Pecinha que o volante faz a diferença, não é só botão, não. Sérgio, vamos aproveitar que dá uma passadinha lá nos nossos comentários, que está entrando comentário aí, tá, o pessoal está interagindo, está participando, não sei se pergunta, não tá? Te peguei de calça curta aí ou não? Vamos lá, vamos lá. YouTube, aqui, mandando um abraço aqui para o Carlos Julião, para o Marlon Wap de Coronel Fabriciano, mandando boa noite. Valeu, Marlon, por estar com a gente. O David ou o Davi Marcelo, boa noite, amigos. Beleza, irmão? O Carlos Correia, desculpe o atraso, boa noite, senhores. Pelo amor de Deus, Carlos Correia, obrigado por vir aqui conversar com a gente, ouvir um pouquinho. O Marlon Vap está aqui falando que realmente a previsão de trânsito e do trajeto é muito importante, complementando o que o Dantas falou. Geraldo Hello, Pipas, falando, ótima live, bacana o nome aqui. O Josiane Rodrigues também, Dantas, uma pessoa sensacional, conhece muito. Newton Natalino também, mandando um boa noite. E agora a gente vem aqui para agradecer a galera do Facebook, está aqui minha esposa Gabriela Arantes assistindo. Muito obrigado. Marcelo Monteiro, sempre com a gente, Marcelão. Cara, que legal, você tem acompanhado várias lives agora com o mapeamento do território, agora a transmissão faz a seleção da marcha. Antes o motorista tinha que ter essa percepção. É verdade no preditivo, né? Nesses sistemas, né, Dantas? Eu acho que é importante até dizer isso, Dantas. Vamos até aproveitar para tirar uma dúvida, que é, quando você põe, falando na prática, né? Você tem lá os sensores do caminhão, aí ele tem lá a inteligência dele que enxerga topografia, né? Enxerga onde você está, enxerga a inclinação do caminhão. Então ele pega todas essas coisas, pensa e aí opera o caminhão, né? No piloto automático, teoricamente, como você citou, realmente tem momentos que ainda a perícia do motorista ainda está acima, mas no piloto automático, no cenário que você encara uma subida e ele está lá com esse sistema preditivo, ele vai realmente reduzir as marchas, teoricamente, de forma correta, né? Vai descer marcha quando estiver acabando a subida. Agora, este caminhão que tem um sistema preditivo, se o sistema preditivo está desligado, o piloto automático preditivo, se ele só está no drive usando, ele usa essa inteligência também ou não, Dantas? Não. Precisa estar com o piloto automático funcionando. Precisa no piloto, senão precisa. Toda essa inteligência está desligada. Aí não é assim. Vamos dizer que ficaria com a inteligência da caixa, da própria transmissão, né, das trocas otimizadas pela transmissão. Mas a inteligência da previsibilidade, aí é o motorista que tem que intervir. Legal, bacana. Vamos lá. Ed Júnior, obrigado, irmão, por estar junto com a gente aí. Está aqui o Marcelo Monteiro fazendo mais um comentário, que sempre é bom o treinamento. Às vezes o dono vai buscar o caminhão e entrega na mão do motorista. Pois é. O que você fala sobre isso, hein, Dantas? Olha, Sérgio, eu trabalhei por 5 anos em uma concessionária Mercedes-Benz aqui de São Paulo. Eu era instrutor e assessor frotista, mas muitas vezes eu fiz entrega técnica, né? E a entrega técnica de um Actros, por exemplo, eu fazia com muito carinho. Demorava quase meio-dia para fazer a entrega técnica dele. E aquilo que ele relatou é verdade. Às vezes uma pessoa que, às vezes ela retirava o caminhão, mas não era ele que iria operar o caminhão. E às vezes, entre aspas, muitas pessoas... Outro dia eu escutei um consultor falando, não vou citar nome aqui por questões éticas, mas o consultor falou,
entrega aí, Adantas, entrega para ele aí, ele não vai dirigir esse caminhão, não. Falei, não. Aqui é padrão Mercedes-Benz, eu vou fazer do jeito que a fábrica sempre ensinou a gente a fazer. Eu perguntava, você tem tempo? Você, obviamente, né? Você pode assistir a entrega técnica padrão Mercedes-Benz, com 7 pontos, tudo certinho. Aí a pessoa, não, tudo bem, então tá. Eu fazia a minha parte, Sérgio. Agora, dali para frente, né? Infelizmente, é aquilo que acontece. Às vezes um caminhão vai na mão de uma pessoa e, por desinformação, né, não é nem por maldade, às vezes a pessoa não tem aquela informação de como extrair o melhor daquele produto. Por isso que eu não gosto muito de pessoas que criticam, né? Você não faz média nesse caminhão, aqui você... Não, gente, às vezes ele não tem informação de como extrair o melhor daquele produto, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. Maravilha, ok, mais um comentário do Marcelão dizendo: meu querido, aqui 80 toneladas no Actros, o Motora deixa ele sozinho. Rapaz, no morro vai cair no marcha até a primeira, parece que não vai arrancar. O Bruto enverga a cabine e vai embora. A gente lembra daqueles, olha só, o Marcelão comentando, até lembra daquele chassi querendo torcer, né, cara, na subida, aquela coisa bonita que a gente sabe que não faz bem para o equipamento, mas é aquela coisa bonita, né, do motor torcendo tudo, isso aí para todo apaixonado é bem bacana. Anderson Lima tá junto com a gente aqui também. Audrey Cristina Nascimento, obrigado por estar junto com a gente. Audrey, o pessoal aqui contribuindo. Olha só, Rafa Nori é o cara, né? Encontro de Gigantes de Itápolis, junto com Obrigado. O evento lá de Caxias, do Encontro dos Amigos do Jaca. Eu tenho comigo que são os 2 melhores eventos que eu já vi. E esse ano é ano dos 2, né? Porque os 2 são de 2 em 2 anos e sabe-se lá o que vai acontecer daqui para frente. Mas estou aguardando ansiosamente aí para ir nos 2 eventos, e esse de Itápolis é muito especial também. Rafa, obrigado por estar junto com a gente, viu, irmão? E o pessoal todo mundo está falando aqui. Carlos Tona está junto com a gente. Fala, Tona. Tudo bem, meu amigo? E aí o Antônio Souza, da revista Truxum, marcando presença com a gente. O Chacrinha, né, junto com a gente, também faz uma publicação muito legal. Pio está com a gente, Pio da Scania, olha que privilégio, Pio, bacana, obrigado por estar junto com a gente. Ramires Ferretti, como é que você está, irmão? Que bom que você está junto com a gente também. E o Giba Gardesani Filho mandou uma pergunta aqui, para a gente encerrar essa rodada de interações, a pergunta que ele fez, que ele fugiu. Vamos lá. É o que a gente acabou de falar. O Giba, que é da Autocanto TV, mandou justamente essa pergunta: se para melhorar a média você recomenda interagir com o automatizado antecipando uma troca. É aquilo que eu falei, né, Sérgio? Dependendo da situação, né? Depende muito da situação, da topografia, da carga, da condição climática. Aí a gente sempre recomenda sim. Vou dar um exemplo aqui para vocês, não foge muito. Você está hipoteticamente, você está com um caminhão traçado, né? Um caminhão 6x4, 6 pontos de apoio, 4 de tração, como todo mundo sabe. E aí você está puxando uma grande composição, seja lá um bitrenzão ou um rodotrem com 74 toneladas de PBTC total, e você começa a serpentear uma serra, começou a garoar naquele momento. Né? E aí o caminhão 6x4, não sei se o pessoal sabe, na verdade, o pessoal pensa que tem 2 diferenciais, na verdade são 3. Pessoal, você tem um interdiferencial blocante. Por isso que a carcaça do primeiro diferencial ela é maior. Ali dentro tem um diferencial que serve como um diferencial entre o primeiro e o segundo diferencial. Mas para que serve aquilo? Quando você passa, por exemplo, numa lombada ou numa depressão, a velocidade das rodas do diferencial da frente vão virar em velocidades diferentes do diferencial de trás. E toda essa equalização é feita pela caixa equalizadora. Tá certo? Então, quando você tem um 6x4, por exemplo, você tem os 2 tipos de bloqueios. Você tem um bloqueio longitudinal, que a gente chama de, né, no linguajar ali da turma do trecho, a gente chama de compensador. E você tem um bloqueio transversal. Com o compensador, numa situação dessa, você pode evitar que o seu caminhão fique patinando numa curva, por exemplo. Tá? Aí vem a grande pergunta. Mas o diferencial de trás empurra o da frente? Não. 50% a todo tempo de cada um.
Porém, em condições trativas diferentes, a caixa equalizador vai fazer com que, às vezes, um diferencial ou outro recebam maior torque. Por isso que você precisa, em algumas condições, até mesmo no asfalto, utilizar-se do bloqueio longitudinal, principalmente em garoas e com o veículo fazendo curvas, onde a caixa de satélite faz mais o seu trabalho, tá? E o bloqueio transversal é para ser usado com o veículo em condições onde você não possa curvar. Você não tem como curvar o caminhão, porque o bloqueio transversal ele acaba travando ali a ação da caixa de satélites, né? Então, nessa condição, você não tem como fazer curvas. Acionamento. Recomenda-se sempre acionar e desacionar os bloqueios com o veículo parado ou em baixas velocidades. Eu, particularmente, prefiro parado. Dantas, assim, a gente falou lá no início da live muito em caminhão novo, né? E aquela coisa assim, treinamento. Cara, dirige sempre na faixa verde. Mantém o giro na faixa verde. No Scania não tem faixa verde no painel. Como é que eu sei qual é o time certo do metrô econômico, Dantas? Me explica isso, como é que funciona. A nova transmissão OptiCruise, ela tem os modos de operação automatizado, o A, o automatizado Economy, o AE, e o AP, que é o automatizado Performance. Então, quando o motorista ele tem um treinamento com o pessoal Master Driver da Scania, ele vai conhecer ali os regimes ideais de rotação. Por exemplo, vamos pegar aqui um motor Scania, né, do 540, que é o DC13-172. Esse motor te dá 540 cavalos a 1.900 RPM e o maior torque da categoria, 2.700 Nm, de 1.000 a 1.300 RPM. Então, o motorista de posse dessa informação, ele não vai precisar da área verde. Por quê? Porque ele já sabe que o regime de rotação ideal é entre 1.000 e 1.300. O problema é, às vezes, a empresa tem aquele caminhão, chega um motorista de outro caminhão que opera uma determinada outra marca que tem o setor verde, e aí ele vai ter que deduzir pela sua própria experiência. Então, assim, particularmente falando, eu acho que não foi uma boa coisa tirar o setor verde do contagiros, não. E tiraram também a indicação da pressão do turbo. A pressão do turbo ela é de extrema importância para saber o quanto está sendo solicitado o seu motor naquela condição. Então, quanto maior a pressão do turbo, né, maiores são as solicitações do seu motor naquela operação. Por quê? Porque se você tem uma pressão maior, é sinal de que mais gases de escape estão passando pela turbina e, consequentemente, ela está ligada a um eixo, ao compressor, por isso que você tem uma maior pressão no seu turbo ali. E aí na subida, pé embaixo, subir forte ou vai subindo, vai graduando o pé, assim, vai lá e dá a patada? Como é que é na subida? É que ele falou, puta, o giro dá pressão. Como é que é a subida nisso tudo, então? Olha, a subida, ela é a maior consumidora de combustível. A subida, para vocês terem uma ideia, você subindo uma subida de 5% a 40 por hora, um cálculo hipotético, tá? Você vai consumir umas 4 vezes mais se você tivesse 80 em linha reta. Tá? Uma subida de 5%, pessoal, é uma subida bem branda. 5% é você subir 5 metros de altura em 100 metros de distância. As subidas, elas são as condições mais consumidoras de combustível. Então, existem várias técnicas que você pode abordar no momento de subir. Né? Então, por exemplo, você tem uma determinada marca, não vou citar nome aqui, que ela recomenda plena carga no pedal de morro acima. As outras, né, a gente recomendaria ali no começo da subida, 75% de pressão no pedal, né, as rotações próximas do final da área verde para que você possa aproveitar melhor a potência disponível, ok? Porque quando você compra um caminhão, você compra a potência e não o torque, né? A gente pode falar sobre isso mais para frente aqui. E você tem que aproveitar aquela potência, ou seja, a potência vai ser a grandeza física que vai fazer com que você fique menos tempo na subida. Mesmo consumindo mais por minuto, né, a potência faz com que você fique menos tempo subindo. E aí tem uma outra questão, a subida ela é persistente, a potência vai te levar até um certo ponto ali. Se você está com uma transmissão automatizada,
vai chegar um momento que você vai encontrar uma marcha que ela vai se adequar à topografia e à carga e vai se estabilizar. Na transmissão manual, o motorista vai trocando de marcha até chegar nessa marcha ideal. Ideal de que forma? Às vezes o motorista está com o pé, né, acima de 50% ali, e o motor está em rotação caindo, está sustentando na área verde ali, mas o motorista está com... Se ele aliviar o pé e, de novo, ele acelera novamente e vê que o motor não tem resposta, ele está numa condição, apesar de estar na área verde, ele está numa condição consumidora de combustível. Por quê? Quando você sobe, você tem que subir numa marcha com o motor um pouco mais livre. Ou seja, o pé leviano, como a gente aprendia lá atrás, né? Quando os caminhões não tinham contagiros, né, Sérgio? O pessoal do F600, do 1113, né? O que aprendia? Vamos trabalhar com o pé leviano, sobrando o motor. Este é um dos grandes sucessos da condução econômica. Aproveitar a potência até onde ela pode te levar. Mas aí, depois, aproveitar quem? O torque do motor. E de forma sempre com sobra no pedal. Este é um dos grandes segredos da condução econômica. Peraí, Sérgio, desculpa, eu tinha cortado o seu áudio aqui, voltou agora. Desculpa, você estava sem áudio. Legal. Bom, vamos lá, só falar um pouquinho, até mudando um pouquinho aqui da sequência, porque você citou algumas coisas interessantes que a gente vai nortear a nossa conversa por aqui, né? Primeiramente, a questão... vou fazer duas perguntas em uma. Primeiramente, a questão da potência e do torque, a relação da potência e do torque. Porque no mercado, realmente, a gente tem os caminhões conhecidos pela potência, né? O FH 540, como você citou, a Scania 540, o novo Actros 530, né? Todos são conhecidos por isso, mas ninguém fala sobre torque realmente, né? Então, você até citou do 540 cavalos Scania, que é maior que um Cursor 13 com 560 cavalos, né? Então, tem uma relação meio diferente de torque e potência, né? Então, eu pediria para você falar um pouco sobre isso, né? Primeiro, até onde a potência importa e até onde o torque importa? E segundo, qual que é a relação do torque com a potência de uma forma simples para a galera que não manja muito de motor, aí que está começando, para a galera entender? Tá bom, vamos lá. Primeira coisa, Sérgio, o torque, todo mundo pensa em força, né? Torque, todo mundo já pensa logo em força e tal. O torque é força aplicada em uma alavanca. Vou dar um exemplo rapidinho para vocês entenderem o que é torque. Furou o pneu do meu caminhão, eu vou pegar um cabo para soltar a roda, a porca, né? Para soltar a porca da roda, e o cabo desse tamanho aqui, mais ou menos. Deixa eu me centralizar na câmera aqui. Aí eu aplico uma força X, newtons, X, não vou falar o número aqui, porque eu vou estar chutando aí, uma força de X newtons, e aí eu não consigo soltar. Aí eu pego um cabo, deixa eu centralizar aqui no maior, né? Vou lá e faço o mesmo esforço, a mesma força, porque eu tenho a mesma força, eu não mudei. Mas o cabo maior vai me dar um momento de força maior. E aí eu consigo soltar. Isso é torque. Dentro do motor, pessoal, o motor diesel 4 tempos, ele funciona com o pistão subindo e descendo, né? Então você tem o diâmetro e o curso do pistão. Então imagine que o virabrequim está virando ali, tá certo? E esse virar do girabrequim, quanto maior o curso, maior a força de alavanca, tá certo? Por isso que os motores diesel, eles têm aquela característica de muito torque em baixa rotação, tá? E aí o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui. Você pega uma Ferrari F40, que foi aquela versão quando a Ferrari fez 40 anos, né? Um motorzinho 2.9 V8, 478 cavalos. Agora a rotação, não me lembro ao certo, mas era uma rotação bem alta, né? De potência máxima, 7.000 e poucos RPM. E o torque máximo dessa Ferrari era de 550 Nm, a 5.000 e tralalá. Olha que regime de rotação diferente de, por exemplo, um Scania R440, né? Não o NGT 450, o R440, que tem 2.300 Nm de torque, né? De 1.000 a 1.300. Olha que diferença. Ele tem menos potência, só que tem quantas vezes mais torque aí num motor de 13 litros. Então, a gente estava falando também com um motor com uma capacidade volumétrica bem maior, né? Então, é um motor que tem muito mais torque, num regime de rotação bem mais baixo do que a Ferrari F40, e aí vem a diferença, né?
O Scania R440 consegue passar em 300 por hora? Não, pessoal, tem toda uma relação aí, peso-potência, né? Só que a F40 não puxa, né? 78 toneladas. Entendeu? Então, basicamente, a diferença é essa. A potência e a grandeza que está ligada mais com velocidade e o torque mais com força em si. Não, legal. É porque a gente até conversou, né? Eu aprendi lá atrás, lá de moleque, né? Foi com moto, né? O exemplo que um preparador que eu trabalhava quando era moleque, ele falou, cara, você tem uma moto de 200 cavalos que é um monstro, mas experimenta engatar uma carretinha com bujão de gás, né? Nem sai do lugar, né? Não tem torque. Sai do lugar, verdade. Mas, assim, a dúvida aqui no motor a diesel é, vale mais a pena ter um motor que tenha mais potência, mas um pouco menos de torque? Sabe? A pergunta é justamente a relação entre torque e potência, porque às vezes você tem um cara que é mais potente, mas tem um pouco menos de torque do que outro cara. Como é que é essa relação? Aonde que você tem que... Porque não é só o torque, né? Como é que a pessoa avalia a diferença entre dois motores, onde um tem mais potência, mas o outro tem mais torque? Qual que é o melhor? Eu vou dar um exemplo rápido aqui, tá? A galera aí que puxa aí, batata, o pessoal aí da correria, né? Que a gente fala assim e tal. Então, vou dar 2 exemplos aqui. Agora, eu vou citar marcas por questões técnicas mesmo. Né? Então, você tem, por exemplo, um Volvo VM 8x2, né? Com motor 7.2 litros, 330 cavalos, 1.300 Nm de torque. Aí você pode pôr também um 2533 também. É um motor 7.2, mesma faixa de potência e mesmo torque, 1.300 também. De 1.200 a 1.600 no caso do Mercedes ali. Aí vem o senhor Scania P310, que inclusive não está mais fabricando, motorzinho de 5 cilindros, 9 litros, com 1.550 Nm de torque. Quer dizer, 20 cavalos a menos. Mas de morro acima, pessoal. Né? Deixa o pessoal comentar aí o que vocês acham. Vocês acham que a potência, esses 20 cavalos a mais, e agora? Com esse peso, vai fazer diferença de morro acima? Responda aí, eu quero o pessoal respondendo para nós aí. Ô, Dantas, agora você me complicou, eu já sou meio dinossauro aqui. Você mandando responder, agora você trouxe um problema para mim aqui, meu amigo. Eu respondo que sim. E aí nós temos também... Seguinte, enquanto eu organizo aqui os comentários... Você vai colar, você não vai colar não, hein, Sérgio? Você não vai colar, hein? Falar o quê? A resposta. Não, cara, não. Eu tô até achando bom que o Daniel hoje não falou que tá chegando no fim da live, ainda bem. Cara, não, é que a próxima, você sabe que vai ser a próxima coisa que eu vou falar, né? Eu vou para os comentários aqui, para a gente fazer os últimos comentários. Legal. Mas eu queria, na verdade, Dantas, a gente não conseguiu falar nada ainda, né? Porque é muita coisa interessante, teu conhecimento. Eu tenho certeza que todo mundo fica muito curioso, né, em saber tudo que você tem para passar. Mas eu queria que você, nesse nosso primeiro encontro, né, que eu torço para que aconteçam outros, eu queria que você falasse. Você falou lá atrás da turbina do relógio do turbo que o Scania não tem mais. Isso puxou um outro assunto, né, que é muito gostoso quem guia um motor a diesel escutar a turbina assobiando, né? Mas, por outro lado, se você está fazendo a turbina assobiar, você está jogando diesel, né? Diesel pelo escapamento, né? Está queimando tudo, porque você está lá pondo pressão, né? Explica um pouco, Dantas. Assim, tem tanta coisa hoje de turbo, né? Você tem lá o motor, o motor lá do Constellation, né? Aquele motor EGR, o Manda 08, que você tem uma turbina pequena e uma turbina grande. Você tem motores com 2 turbos numa configuração diferentes. Você tem motor com turbo compound, né? Aquele compound da Volvo. Dantas, dá para você dar uma explicada assim, no conceito dos vários tipos de turbo que existem hoje nos motores de caminhão? Olha, Sérgio, a grande maioria dos motores turbo hoje que nós temos no mercado é aqueles com válvula Westgate, né? Quando chega uma determinada pressão através da válvula Westgate, essa pressão é aliviada. Temos também a turboalimentação de 2 estágios, que é utilizada nos motores MAN D08. O pessoal fala de biturbo. Gente, biturbo é quando você tem, por exemplo, um motor V8 e uma das bancadas você tem um turbo para aqueles 4 cilindros e na outra bancada mais um turbo para aqueles outros 4 cilindros trabalhando concomitantemente. Isso é um motor biturbo.
No caso do MAN D08, você tem lá os 2 turbocompressores, porém eles trabalham em estágios diferentes, né? Você tem uma turbina menor que trabalha até 1.300 RPM, e isso dá um torque fantástico para aquele motor. Inclusive, do meu canal eu tenho um treinamento 24280, recomendo vocês assistirem. Não vai fazendo propaganda não, porque realmente eu fiquei impressionado. Qual que é o canal? Aonde que dá? É Anderson Dantas. O nome do canal é Anderson Dantas. Aí você vai no YouTube e coloca Anderson Dantas Caminhão. E tem o treinamento 24280, muito interessante. Sérgio, Legal. eu me impressionei, tá? E o tubo de alta ele entra a partir de 1.300 RPM e vai até... Ele continua enchendo até 2.300, que é a rotação de potência máxima desse motor na versão 280, que na verdade tem 277 cavalos. E um torque de 107 mkgf, de 1.100 a 1.600, ele tem, acho que é 1.700, é isso mesmo. Ele tem uma curva de torque plano de 1.100 a 1.700. É fantástico esse motor. Longa, né? Dantas, uma pergunta. Você sonha com números, velho? Cara, que você fala, você deve sonhar com números, né? Eu gosto. Desde criança a gente fica pesquisando, né? Uma vez eu conversei com o Sérgio assim, sabe, quando começamos no Planeta Caminhão há 5 anos atrás, eu falei para ele assim, Sérgio, eu só tenho um sonho na minha vida, cara. Entender a diferença do D09, do D11, que todo mundo fala desses... Eu, particularmente, não sei, assim, você sabe, eu acho que é a vírgula é o D08 deve ter vírgula 33. Porra, mano. Eu só queria entender do D08, do D11, do D9, do D10. Fala aí, Dantas, você tem que estudar pra caramba, né? Nós temos que ralar pra caramba, comer muito arroz e feijão pra conhecer tudo isso que você conhece, pô. É o que eu falo, o instrutor é um eterno aluno. E aí, continuando o assunto dos turbocompressores, nós temos também no mercado, por exemplo, no motor Cummins ISL que equipa o 19330, o 19360, o 19390, que por questões de marketing chama 19390, mas ele tem 400 cavalos, né? E o 19420, eles utilizam o mesmo motor que é o Cummins ISL, que na verdade é um ISC com curso do pistão de 144,5 milímetros, tá? Então, o que a Cummins fez? Ela pegou o ISC, né, que tem 114 de diâmetro. Originalmente o ISC é 135 de curso, no ISL é 144,5. Você tem o quê? Maior força de alavanca, você consegue ter mais torque, mais potência, maior deslocamento volumétrico também. Nas versões 330 e 360, o turbo convencional. E nas versões 390, que na verdade é 400 cavalos, e no 420, o turbo é um turbo de geometria variável com controle eletrônico. Tá? Já é um turbo mais complexo. Esse turbo de geometria variável, em baixas rotações, as aletas, as vanes, elas fecham para que você possa ter maior pressão em baixas rotações, aí você consegue ter um bom torque em baixa rotação com esses motores também. Tá? Agora, voltando também em potência, Sérgio, o 19420, com esse motor Cummins ISL, ele te proporciona 1.850 Nm de torque a 1.300 RPM. Se você comparar isso com o Axor 2036, por exemplo, que tem um motor 457LA de 12 litros, ele também vai te dar esses 1.850 Nm de torque, só que a 1.100 RPM. Uma rotação bem mais baixa, devido ao seu maior deslocamento volumétrico. Tá? Então, você tem 360 cavalos, mas o mesmo torque de um Costella 420. E, curiosamente, também no P360, né, no Scania, nos Pzinho 360, você tem naquele motor de 13 litros também 1.850 Nm de torque, de 1.000 a 1.300. Senhores, a próxima live vai ter que ser com lousa, cara. É muito número. Não, calma aí, Daniel, segura aí. E o Turbo Compound? O Turbo Compound, como é que funciona? O Turbo Compound, Sérgio, nós tivemos aqui no Brasil, né, a Scania teve 2 níveis de potência com o Turbo Compound, tivemos o 470 e tivemos o 440 também com Turbo Compound. O Turbo Compound é um sistema que tem uma segunda turbina que reaproveita os gases de escape que já passaram pelo turbo principal, e aí ele sofre uma redução hidrostática, e isso é levado através de engrenagens até o virabrequim para que você possa aproveitar melhor essa energia aí. Infelizmente, né, por questões de cultura e até mesmo de custo, eu acho que o pessoal não absorveu muito bem essa tecnologia no Brasil. Porém, lá fora, a Volvo tem, né, os motores D13C,
TD, né? Na verdade, é o motor D13C500, né? O D13K, desculpa, o D13K com Common Rail, é o D13K 500TC, com Turbo Compound. Então, eles têm uma versão lá de 500 cavalos, olha que interessante. Esse 500 cavalos com o Turbo Compound, ele tem um torque de 2.800 Nm, de 900 a 1.300 RPM. Só para comparar com o NOS 540 aqui do Brasil, o NOS 540 tem 2.600, de 1.050 a 1.450. Olha o que é a maravilha, né, da tecnologia da injeção Common Rail aliada ao Turbo Compound. Aí você fala, poxa, Dantas, mas ele tem 500 cavalos só? 500 cavalos só, mas e o torque de 2.800, né? E em rotações mais baixas. O interessante disso tudo é que essa potência também, Sérgio, ela se manifesta em rotações bem baixas. De 1.250 a 1.600 RPM, você já tem os 500 cavalos disponíveis nesse motor D13K 500TC. Infelizmente, no Brasil, nós não temos essa motorização, mas acho que muito em breve teremos novidades aí. Legal. Spoiler, hein? Daniel, vamos lá. Senhores, eu preciso, já estamos indo para 1h10. Hoje Resposta do Fábio Rodrigues. Daniel, resposta do Fábio Rodrigues sobre a pergunta. Inclusive, pessoal, muita gente está participando, está interagindo. A gente fica muito feliz de ter essa audiência maravilhosa aí do Planeta, que é a audiência que gosta de saber mais sobre parte técnica, sobre conteúdo, e muito feliz aí dessa conversa com o Dantas, que com certeza nós vamos te incomodar mais algumas vezes aí para chegar. Vai ser uma honra para a gente. A conversa. Mas o Fábio Rodrigues disse aqui sobre a questão do torque versus potência. Ele diz aqui, acho que a relação da potência é mais em relação com andar em retas, o torque mais nos morros. Sim, o torque, a grandeza física, Sérgio, que, por exemplo, sustenta uma marcha numa subida, certo? Então, você tem... Eu vou pegar um exemplo, assim, nós tínhamos no mercado brasileiro o 850 Delivery, com motor MWM de alta rotação, motor Sprint 2.8, e antes tinha o X10 4.3, a mesma faixa de potência, só que um era de alta rotação com um torque menor. O outro é um motor convencional ali, né? A faixa de rotação mediana. Então, às vezes, muitos consumidores compravam o 850 Delivery pensando que acontecia isso com um amigo meu, ele puxava aço. Olha só, Sérgio. E na firma que ele carregava, cara, que engraçado, ele saía com o caminhão carregado, numa rampa assim, com 4, 5 toneladas ali de aço, com 850 com motor MWM Série 10, né? E aí ele falou para vou comprar esse delivery, o que você acha? Eu falei, rapaz, com esse motor não, porque, né, você anda mais pesado e tal. Não, mas o vendedor falou para mim que é um caminhão econômico, que não sei o que. Eu falei, eu dei minha opinião para você, né? Então, já que o vendedor falou, aí fiquei sabendo, né, que toda saída ficava um forte odor de embreagem queimada ali, né? Por quê? Então você tem ali menos torque, justamente em rotações mais elevadas, e a grandeza torque, realmente, ela é muito importante de morro acima. A potência vai levar você, Sérgio, até um certo ponto, certo? Então a potência te leva até onde der para ela te levar. Dali em diante, é a grandeza torque que vai sustentar uma marcha na subida. Ele está certo, é isso mesmo. Mas o que o Fábio perguntou aqui é se a potência tem relação com deslocamento em reta. Se, por exemplo, um caminhão mais potente, né, não necessariamente com mais torque, mas mais potente, ele performa melhor em pisos planos. Essa é a dúvida. Ah, tá. Vamos lá. Hipoteticamente, se você tiver ali condições de transmissão iguais, o caminhão mais potente vai ter uma velocidade final maior. Por que eu falo condições de trem de força iguais? Porque é o seguinte, quando você vai comprar um caminhão, você tem várias relações de diferencial. Então, o diferencial mais longo, ele vai te dar uma velocidade final maior, né? Mas, na verdade, o diferencial longo, as pessoas, elas deturpam muito essa informação, porque hoje a verdadeira função do eixo traseiro com uma relação mais longa é de proporcionar economia, não é para fazer você andar que nem louco, não, né? Agora, em se tratando de condições iguais, Sérgio, vamos lá, condições iguais. Vou dar um exemplo legal aí. A Volkswagen tinha o 13170, né? E o 13190, ambos com motores Cummins e ISB.
ambos com o mesmo torque, 57 mkgf, só que tinha versões de potência diferentes, né? Então, vamos supor, você arrancou com os dois ali numa pista, linha reta ali, o 190 ele vai atingir a velocidade máxima ali primeiro que o 170, isso é óbvio, tá? Só que aí você vai estar limitado à sua relação de diferencial, tá certo? Então, por essa questão aí das relações de diferencial, você tem essa limitação também, de velocidade, no caso dos caminhões. Mas o mais potente, sim. Obviamente que em linha reta ele vai andar mais. Senhores, Maravilha. sinto muito, a conversa tá boa, cara, Daniel, tá bombando os tá sem comentários, áudio, tanto... Áudio. Eu tô sem áudio? Daniel? Alô, voltou meu áudio? Não? Tô sem áudio? Daniel, estamos sem áudio do Daniel. Vocês estão com sorte, né? Eu tô ouvindo. Você tá ouvindo ele? Tá. Eu tô. Vou ter que fazer um intercâmbio de... Vou ter que fazer um intercâmbio. Beleza, tá completamente mudo. Mas tem que pela cara dele, que eu já conheço, ele já tá com cara de que tem que cortar, encerrar. Anderson, eu vou te falar uma coisa primeiro. Você poderia depois fazer a gentileza? Muita gente mandou pergunta, muita gente quer saber mais nas mídias sociais do Planeta, no YouTube, no Facebook. Depois você poderia verificar aí as perguntas da galera e responder? Você acha que isso é possível? Claro, com certeza. A gente pode fazer uma live respondendo perguntas, falar de muitas outras coisas que a gente não falou hoje, né? Falar um pouco de história de motores, falar um pouco de freio de força, falar de diferencial, cubo redutor, canelinha, falar um pouco das caixas RT que eu amo de paixão. Nossa Senhora, Sérgio. Fala do RT 7608 ali, Percão 6357 para pegar na tocha. Tá chegando, Márcio. Tá me dando fome. Isso que é sopa de letrinha. Eu não tô ouvindo o Daniel, cara. Então a gente pode ficar mais 2 horas aqui na live. Eu corto. Quer ver o que eu vou fazer? Olha o que eu vou fazer. Quer ver? Você que era da Ford, a gente falou um pouco dos motores FTO 6.6 e 7.8. FTO, legal. Nossa, puta do motor, começo, cara. Né? Mas eu vou parar, senão o Daniel vai quer ver Dantas que eu faço com ele? Quem tá vendo a live, olha lá, vou fazer assim, ó. Muitos comentários. Obrigado. Tá me ouvindo agora, Sérgio? Eu tô falando, cara. Ficou mudo, né? Olha lá, eu corto ele. Mas eu queria agradecer os comentários de todo mundo que participou dessa live. Realmente foi muito bacana, muito esclarecedora. Queria agradecer mais uma vez ao Anderson Dantas, que realmente, reconhecidamente, todo mundo aí na live realmente comentou que é realmente um grande professor, um grande entendido. Foi uma grande honra tê-lo aí conosco. São aí 8h20 da noite, você prorrogou as agendas para estar com a gente. Mas obrigado, Anderson. Obrigado, Daniel. Só estou vendo você sorrir. Que bom se fosse sempre assim, que aí eu não te escuto falando que tem que acabar. Obrigado a todo mundo que assistiu, todo mundo que representa aí a galera do caminhão, que é sempre a galera mais foda do país, né, cara? A gente é muito feliz de poder trabalhar junto com vocês. Diga! Eu quero agradecer de coração a você, ao Daniel. Cara, foi uma enorme honra participar. Foi a primeira live que eu fiz na minha vida, cara. Tô nervoso igual um cara que vai fazer um teste com o Rodotrem. E aí tá todo mundo olhando e fala, ó, foi aquele caminhão no meio ali. Cara, obrigado de coração, assim, agradeço a Deus por essa oportunidade, em primeiro lugar. Agradeço a vocês de coração mesmo. É uma honra enorme estar com vocês aqui. Obrigado, Sérgio. E ó, conta com a gente aí para falar de caminhão, que é a nossa. Eu tenho DNA, diesel na alma. Boa. Legal. Agora o Daniel vai dar o tchau dele, mas eu não vou ouvir. Fica quieto você aí. Dantas, brigadão, cara. Tomara, assim, essa é a primeira de várias lives, com certeza, do Planeta Caminhão. Tentei botar também bastante comentário aqui, que nem o Sérgio falou. Se puder, tiver um tempinho, dá uma passada lá, responde o pessoal. É muita pergunta que apareceu assim. Eu nem brinquei, é uma sopa de letrinhas. Eu também não sou esse cara que entende tanto de caminhão. Eu fico lisonjeado assim, com tanta informação. E é bem isso a cultura do caminhão que o Planeta Caminhão tenta trazer. Levar o entretenimento com conhecimento para o nosso público. Brigadão por você ficar aqui com a gente até agora, certo? Perfeita a primeira live sua, deu tudo certinho, ó. O Sérgio Obrigado. Passando a mão na tela, aparecendo aí. Ele fica sério. Eu não escutei nada aqui. Obrigado a todos, pessoal. Fiquem com Deus, uma ótima noite. Deus abençoe aí cada um que esteve com a gente aí. Valeu.
Tá certo, Valeu. pessoal? Obrigadão para quem acompanhou até aqui a nossa live. Agora tá online ainda, a gente se despedindo 50 pessoas, para você ter uma ideia de quanta gente passou na nossa live hoje. É isso que eu tô entendendo? Ele não tá para de subindo falar. cada vez mais. Não fala, fica quieto você, tô me despedindo, pô. Obrigadão a todo mundo que nos acompanhou aqui. Valeu, gente. Tá no Facebook, tá no YouTube. Quem puder dar aquele like, compartilha aqui. É muito importante pra gente. Certo, senhores? Caiu o sinal por aqui. Obrigadão a todo mundo. Até a próxima.